Por que as substâncias possuem estados físicos? Por que eu consigo enxergar a água no estado gasoso? Por que eu consigo enxergar a água no estado líquido e no sólido? Por quê? Por que as substâncias têm essa mudança? Fique comigo, no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre por que acontecem essas mudanças de estados físicos e quais são as características de cada estado. Vamos lá! Olá meus químicos, tudo ótimo com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao Pura Química. Eu sou o Rômulo e no vídeo de hoje a gente vai discutir um pouco sobre os estados físicos da matéria. Como a matéria pode ser encontrada? Por que ela consegue ser encontrada em 3 estados físicos? Sério, tudo pode ser encontrado nos 3 estados físicos. Eu, quando era menor, quando eu estudava essa matéria, eu achava que, a gente estudava assim, estados físicos da água. Eu achava que só a água que tinha os 3 estados físicos. Eu não conseguia imaginar na minha cabeça, o ferro no estado gasoso. Como o ferro vai estar no estado líquido? Como o ferro vai estar no estado gasoso? Eu não conseguia ver sentido nisso. Mas aí, entendendo química, as interações entre as moléculas, entre os compostos, a gente consegue entender por que tais substâncias conseguem ser encontradas de diferentes maneiras. Beleza? Mas antes da gente entrar no assunto de fato dessa aula, não esqueça de dar aquela curtida no vídeo e já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Para assim você sempre ficar por dentro das outras novidades que eu postar aqui no canal, dos outros assuntos, das outras dicas de estudo, sobre curiosidades químicas e muito mais. Beleza? Mas sem enrolação, vamos lá ao nosso assunto. Você já sabe que a matéria é composta por átomos. E esses átomos podem se juntar uns com os outros, formando os compostos, formando as moléculas. E é acreditado, uma molécula sozinha não faz verão. E aí essas moléculas, esses compostos, se unem uns com os outros, dando as substâncias que a gente conhece hoje. Mas aí, dependendo como essas moléculas, como essas partículas, como esses compostos são rearranjados um com o outro, devido à diferença da intensidade dessas interações, elas conseguem se dispor em estados físicos diferentes. Então, estados físicos da matéria é justamente isso. É essa diferença das interações entre as partículas que formam uma substância. Beleza? Eu não estou falando das partículas entre os átomos, mas, por exemplo, esse átomo se juntou com esse. Tá, aí formou essa molécula. Essa molécula é a molécula X. Quando outra molécula X se juntar, imagina que aqui tem uma outra bolinha verde e azul, e aqui outra bolinha verde e azul, outra bolinha verde e azul. Vocês concordam comigo que essas bolinhas vão ter que ficar juntas? Então, devido a essas diferenças de agregação entre essas moléculas, entre essas partículas, é que a gente consegue obter diferentes estados físicos da matéria. Beleza? E aí, por exemplo, se os compostos estiverem bem juntinhos, a gente vai falar que o estado vai ser um estado sólido. Se os compostos já estiverem um pouquinho afastados, a gente vai falar que o composto vai estar no estado líquido. E aí, se ele já estiver separado demais, a gente vai falar que o composto vai estar no estado gasoso. E aí, devido a essas diferenças de estado de agregação ali das moléculas, cada estado vai ter uma característica própria. Aí, por exemplo, essa barra aqui de metal, ela está em qual estado físico? Está no estado físico sólido. Então, quais são as características do estado físico sólido? Como as moléculas, os compostos estão fortemente unidos, a energia de coesão ali das moléculas é muito alta, forma e o volume deles são fixos. É claro que o volume, se aumentar a temperatura, o metal pode dilatar, mas a dilatação comparada dos líquidos e dos gases vai ser muito menor. Beleza? A compressão, eu consigo comprimir esse metal? Muito difícil. Eu não consigo comprimir ele. Eu tenho que botar muita força mesmo para comprimir. Por isso que eu digo que a compressão é quase ínfima. Que os átomos estão ali muito fortemente unidos. Então, essas são as características do estado físico sólido. Ou seja, alta coesão, e aí por isso a forma e o volume dele vão ser fixos, eles não conseguem ser atravessados, e devido também a essa forte coesão, as moléculas, os átomos, os compostos estão ali paradinhos. Então a energia cinética deles, ou seja, a energia de movimento é muito baixa. Beleza? Mas aí quando eu pego um sólido e forneço um pouquinho de energia para ele, o que acontece? Essas moléculas, esses átomos, esses compostos ficam mais soltinhos. Se eles ficam mais soltinhos, eles vão para um outro estado de agregação. Ou seja, eles vão para o estado líquido. E aí, quais são as características do estado físico líquido? Ou seja, a coesão entre as moléculas já está um pouquinho menor. Se já está um pouquinho menor, a forma dele não vai ser definida. Então, ele vai assumir a forma do recipiente. Por exemplo, esse vidro tem esse formato aqui. Então, o líquido que está aqui dentro vai formar o formato do vidro. Beleza? Eu consigo atravessar o líquido? Consigo. Se eu botar aqui dentro, algo entrou. Ele facilmente foi atravessado. Então essa é uma outra característica do estado físico líquido. Eu consigo comprimir ele? Também muito pouco. Mas mesmo sendo muito pouco, é maior, a compressão consegue ser um pouco maior do que a do estado sólido. Uma outra característica também do estado líquido é que ele escorre. O que é isso? Se eu botar o aqui, tá vendo que ele não fica parado? Ele vaza. Por quê? Porque as moléculas não estão tão coisas assim para manter elas unidas, e assim ele consegue fluir através de um recipiente.
Beleza? E aí vocês concordam comigo que ele tem uma energia cinética maior do que a do estado sólido? E aí se eu der mais energia para ele, o que acontece? A energia cinética acaba ficando maior e ele passa do estado líquido para o estado gasoso. Então o estado gasoso é o estado que tem maior energia, porque os compostos, os átomos, as moléculas estão mais livres. Então como elas estão mais livres, estão mais desordenadas, ela tem um estado de energia maior. E aí por não ter essa coesão toda, o estado gasoso vai ter características próprias. Quais são as características? Ele vai assumir o volume e a forma do recipiente. Eu facilmente posso comprimir. Ele consegue ser atravessado facilmente, por exemplo. Aqui tem um estado gasoso entre a gente, tem um ar aqui. Rapidamente, ó, estou atravessando o ar. Quer ver um exemplo que eu consigo comprimir? Olha essa seringa aqui, ela está cheia de ar. Se eu apertar, tá vendo que eu consigo comprimir o ar que está lá dentro? Se eu soltar rapidamente, ele vai voltar. Mas você conseguiu ver que, por exemplo, isso eu não conseguia fazer com estado sólido nem com estado líquido, mas agora com gás eu consegui fazer muito facilmente. Então essa característica de sofrer essa compressão, de sofrer essa expansão, de conseguir ser atravessado, são características próprias do estado gasoso. Beleza? Então você tem que entender que a mudança de estados físicos ocorre devido à mudança das interações, devido a esses estados e de agregações ficarem diferentes. Lembrando que quimicamente não muda nada, são apenas essas interações que acabam mudando. Tá, mas como é que ocorrem essas mudanças de temperatura e quais são os nomes dessas mudanças? Essas mudanças ocorrem quando eu dou ou retiro energia. Então você concorda comigo que o estado sólido, quando aumenta a temperatura, ou seja, eu estou dando energia para ela, ela vai para o estado líquido. Se eu pegar o estado líquido e der mais energia para ele, ele vai para o estado gasoso. E aí se eu pegar o estado gasoso e retirar a energia, ou seja, se eu esfriar, se eu diminuir a temperatura, ele vai o quê? Para o estado líquido. E aí se eu pego o estado líquido e diminui a temperatura, ou seja, retiro a energia, ele vai para o estado sólido. Então, essa passagem do sólido líquido para o gasoso, eu falo que ele está absorvendo energia. Então, é um processo que? Endotérmico. Endotérmico absorvendo energia. Essa transformação do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu falo que ele está liberando energia. Então, se ele está liberando energia, esse processo é um processo exotérmico. Beleza? E aí, como é que são os nomes dessas transformações? Quando eu pego um sólido e transformo esse sólido num líquido, eu falo que ocorreu uma fusão. Então, o sólido fundiu. Se eu pego o líquido e vou para o estado gasoso, eu falo que ocorreu uma vaporização. Então, ocorreu uma vaporização do líquido. Só que essa vaporização também tem outros nomes, que se referem à maneira como essa vaporização está ocorrendo. Se eu falo que a vaporização ocorreu de forma bem lenta, ou seja, eu boto a roupa no varal de manhã e de tarde a roupa secou. Tipo, eu sei que a mudança do estado líquido para o gasoso da água ocorre a 100 graus, mas a roupa lá no meu varal não chegou a 100 graus e mesmo assim ela secou. A água evaporou. Então, quando eu digo que ocorre essa mudança lenta e sem que o líquido atinja esse ponto de passagem do líquido para o gasoso, eu falo que ocorreu o quê? Uma evaporação. Então, o exemplo de evaporação é roupa no varal. Quando já ocorre uma passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso, eu falo que ocorreu uma ebulição. O exemplo de ebulição é, eu vou botar uma água na panela e vou ligar o fogo e vou deixar ela fervendo. O ato de ferver, ou seja, surgir essas bolhas, é quando eu falo que está ocorrendo o quê? Uma ebulição. Porque aí dentro do líquido, regiões do estado gasoso acabam se formando e esse estado gasoso sai do líquido. E essas bolhas é o quê? É o estado gasoso daquela substância saindo. Agora, se essa transformação, se a passagem é muito rápida, eu falo que ocorreu uma calefação. Exemplo de calefação é eu pegar uma panela que está muito quente e jogar uma gota d'água nela. O que acontece? Na hora de dar aquele efeito batata frita, então, por quê? Ocorreu muito rápido a passagem do líquido para o gasoso. Então, quando ocorre muito rápido essa passagem, eu falo que ocorreu o quê? Uma calefação. Mas aí, se eu quiser voltar, como é que é o nome do processo do gasoso para o líquido? Quando eu pego do gasoso para o líquido, eu falo que ocorreu uma condensação ou uma liquefação. Quando eu quero o líquido e vou para o estado sólido, como é que é o nome do processo? Eu falo que ocorreu o quê? Uma solidificação. E aí, qual é o nome do processo quando vai do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido? Os dois tipos de processos recebem o nome de sublimação. Alguns livros, alguns sites falam que também é o fenômeno de ressublimação, ou seja, um seria sublimação e o outro seria ressublimação, tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido. Beleza? E aí lembrando, sempre que ocorre essa passagem do sólido para o líquido, do líquido gasoso, é um processo que? Endotérmico. Por quê? Porque eu estou absorvendo energia. Quando ocorre do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é um processo que? Exotérmico, porque está liberando energia. Lembra, lá no gasoso está muito mais agitado, ou seja, a molécula tem uma energia cinética muito maior. Se ela vai liberando energia, a energia cinética dela fica menor, até chegar no estado sólido que a energia cinética é mínima, porque ela está ali paradinha. Beleza? E aí, qual o nome que eu dou para a temperatura que ocorre essas transformações? Quando um sólido vira um líquido, essa temperatura que ocorreu essa transformação, eu falo que é o quê? Que é o ponto de fusão. Se é do líquido para o sólido, eu falo que é o ponto de solidificação. Mas ponto de fusão e ponto de solidificação é a mesma temperatura. Quando o líquido vai para o estado gasoso, eu falo que ocorreu o quê? É o ponto de ebulição. E quando o gás vai para o estado líquido, eu falo que é o ponto de liquefação ou ponto de condensação. Mas esse termo dificilmente é usado. E aí, nas substâncias puras,
Ou seja, vamos supor que eu pegue a água e naquela porção eu sei que ali só tem 100% de água, não tem outras impurezas. O ponto de fusão e o ponto de ebulição sempre permanece constante até que todo um estado se transforme em outro. Como assim, Romulo? Não entendi nada. Vamos lá. Eu pego um sólido, ou seja, eu pego um gelo. Aí, o gelo está lá, menos 10 graus. O ponto de fusão da água é 0 graus. Então, quando chegar a 0 graus, o que começa a acontecer com o gelo? O gelo começa a derreter. Vai continuar 0 graus até que todo o gelo vire líquido. Então, vai ficar uma mistura entre o sólido, líquido, sólido, líquido, sólido, líquido. Quando todo o sólido sumir, aí sim que a temperatura vai voltar a aumentar. E isso também vai acontecer lá no meu ponto de ebulição. Aí eu tenho o meu líquido, eu vou aumentando a temperatura do meu líquido, vou aumentando a temperatura. Quando chegar a 100 graus, o líquido vai se transformar no estado gasoso, beleza? Aí, até que todo o líquido se transforme para o estado gasoso, a temperatura da água não vai sair de 100, vai sempre continuar em 100. Então, por isso que a gente diz que nas substâncias puras, as temperaturas de ebulição e a temperatura de fusão são sempre constantes. Em prova, isso costuma cair muito e costuma cair na forma de gráfico. Então, como é que seria o perfil desse gráfico? Esse gráfico seria mais ou menos assim. Ou seja, eu tenho minha temperatura de fusão, que essa temperatura aqui vai ser uma linha reta, ou seja, vai ser constante. E aí eu deixei explícito aqui, sólido mais líquido. Quando todo o sólido acabar, vai ficar só líquido. E aí, só nesse ponto que a temperatura vai voltar a aumentar. E aí, quando eu chego lá no meu ponto de ebulição, vai ter uma mistura entre meu líquido e um gás. E aí a minha temperatura só vai aumentar depois que todo o líquido passar para gás. Mas nas misturas isso já não ocorre. Não ocorrem essas constâncias nos pontos de fusão e no ponto de ebulição. O que acontece? Eu tenho um sólido, aí a minha temperatura vai aumentando. Quando chega no ponto de fusão, a minha temperatura continua aumentando. Ela não para, ela não permanece constante. E aí depois, quando chegar lá no meu ponto de ebulição, acontece a mesma coisa. E como é que seria o perfil desse gráfico? Seria assim, ó. Eu tenho meu sólido e eu vou dando energia para ele, eu vou aumentando a temperatura. Quando eu chego no meu ponto de refusão, eu vejo que eu não tenho ponto de fusão. O que eu tenho, na verdade, é uma diferença de temperatura. É claro que a temperatura não continua aumentando de forma brusca, igual nas outras partes do gráfico, mas ela também não permanece constante. Conseguiram entender a diferença? E aí lá no ponto de ebulição acontece a mesma coisa. Eu tenho uma diferença de temperatura de ponto de fusão, e não sim um ponto de fusão, não só uma única temperatura. Beleza? Mas tem misturas que se comportam como se fossem substâncias puras em determinados pontos. Como assim? Tem mistura que no ponto de fusão, apesar de ser mistura, vai permanecer constante. E só o ponto de ebulição dela que vai ser diferente. E aí tem outras que no ponto de fusão vai ter essa rampa de temperatura, mas lá no ponto de ebulição vai permanecer constante. Então como é que seria o gráfico dessa mistura? Essa daqui, a mistura tem o quê? Tem um ponto de ebulição constante e tem um ponto de fusão com essa variação de temperatura. Esse símbolozinho aqui é o delta. Delta significa variação. Então quando eu digo que uma mistura tem ebulição constante e fusão variável, eu falo que é uma mistura azeotrópica. Então, mistura azeotrópica, ebulição constante e fusão variável. E aí, como seria o outro gráfico? O outro gráfico teria esse seguinte perfil. Se eu tivesse o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável, eu falo que isso é uma mistura eutética. Então, para diferenciar a mistura eutética e azeotrópica, é fácil. É só gravar assim, ó. Eutética não é ponto de fusão, então vai ser EFU. Azeotrópica, né, o ponto de ebulição constante, então vai ser ZEBU. Então você grava sempre essas duas palavras, EFU e ZEBU. EUFU quer dizer que a mistura eutética tem o quê? O ponto de efusão constante. ZEBU quer dizer que o quê? A mistura azeotrópica tem um ponto de ebulição constante. Então essas são as diferenças entre uma mistura azeotrópica e eutética. Beleza? Então, em resumo, como é que seriam os gráficos? Substância pura, fusão e ebulição constante. Misturas, fusão e ebulição são variáveis. E tem essa especificidade da mistura eutéptica e azeotrópica, onde a eutética vai ser a fusão constante e a azeotrópica vai ter a ebulição constante. Beleza? Então, sabendo disso, determinar o ponto de fusão ou ponto de ebulição de uma substância é muito importante para os químicos na hora de identificar uma substância. Por exemplo, se eu sei que a água, o ponto de ebulição da água é 0, e eu tenho uma amostra desconhecida, eu não sei o que aquilo é, mas eu estou desconfiando que possa ser água, se eu testar o ponto de ebulição e ver que aquele ponto de ebulição é 0, grande chance daquela amostra ser água, grande chance daquela amostra ser o que eu estava suspeitando. Beleza? Mas aí, por exemplo, se eu faço uma determinação e eu vejo que tem uma diferença no ponto de fusão, quer dizer que aquilo não é só água, pode ser que seja uma mistura, e aí por isso teve essa diferença na hora da determinação, beleza? Então vocês conseguiram entender a diferença dos estados físicos da matéria, a diferença dos comportamentos dos pontos de ebulição e de fusão entre substâncias e mistura? Se sim, não esqueça de curtir o vídeo e deixar nos comentários, se ainda ficou alguma dúvida. Então, gente, pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não esqueça também de dar uma olhada no nosso site, lá tem exercício, dicas de estudo e vários outros conteúdos de química. Segue a gente também no Instagram, que eu tô sempre postando lá assuntos e dicas de estudo, e aí vai ser também uma outra fonte para você estudar, beleza? E pelo vídeo de hoje é só, gente. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.